Uma noiva toma a decisão de fugir com outro homem rico no dia do casamento quando descobre que seu marido havia perdido o emprego, mas ao retornar tem uma grande surpresa que a faz se arrepender. Rafael levava uma vida tranquila e previsível. Desde pequeno, sempre soube o valor do esforço e da honestidade. Criado por pais humildes, numa casa modesta de um bairro afastado da cidade, ele aprendeu a valorizar cada conquista. Seu pai, trabalhador de uma pequena empresa de consertos elétricos, sempre lhe dizia que o mais importante na vida era andar de cabeça erguida. A mãe, dona de casa dedicada, reforçava esses ensinamentos com gestos simples, como o cuidado diário com a família e o respeito pelos vizinhos. Rafael cresceu absorvendo esses valores, acreditando que a vida poderia ser difícil, mas que o trabalho duro sempre seria recompensado. Na adolescência, enquanto muitos dos seus amigos sonhavam em sair da cidade para buscar aventuras em grandes centros urbanos, Rafael preferia focar em seus estudos e ajudar o pai nos tempos livres. Ele nunca teve grandes ambições financeiras. O que ele queria era viver uma vida estável e construir uma família baseada no amor e na confiança, como seus pais fizeram. Depois de terminar a escola, ele começou a trabalhar em uma pequena empresa local. Inicialmente, ocupou cargos simples, mas sua dedicação e ética de trabalho logo chamaram a atenção dos superiores. Em poucos anos, foi promovido a gerente, uma posição que lhe dava orgulho. Não era o tipo de trabalho glamouroso, mas Rafael sentia que estava cumprindo seu dever. Ele era respeitado pelos colegas e tinha uma relação próxima com a equipe, sempre pronto a ajudar e a ouvir. Aos 30 anos, Rafael já estava estabelecido. Tinha comprado uma pequena casa, não muito distante da dos pais, e mantinha uma rotina calma. Sua vida social era modesta, com encontros esporádicos com amigos de infância e jantares familiares nos finais de semana. Nunca foi de grandes festas ou viagens. Tudo o que fazia girava em torno de sua família e de seu trabalho. Os pais de Rafael estavam satisfeitos com o homem que ele havia se tornado. Mesmo com poucos recursos, eles conseguiram transmitir ao filho que acreditavam ser os verdadeiros valores da vida, a simplicidade, a honestidade e o respeito pelo próximo. Foi durante um desses raros momentos de descontração que tudo começou a mudar. Em um fim de semana qualquer, um de seus amigos mais próximos, Bruno, o convidou para uma pequena reunião com um grupo de conhecidos. Rafael, que não costumava frequentar eventos sociais fora do círculo familiar, decidiu aceitar o convite como uma forma de variar um pouco sua rotina. E foi lá, naquele ambiente casual e despreocupado, que ele conheceu Fernanda. Fernanda era o oposto de tudo que Rafael conhecia. De origem aparentemente mais abastada, ela exalava uma confiança e uma elegância que imediatamente chamaram sua atenção. Não era apenas a beleza física de Fernanda que o impressionava, mas a forma como ela dominava a conversa, sempre com um sorriso confiante no rosto. Ela parecia saber o que queria e não tinha medo de ir atrás disso. Naquela noite, o olhar de Fernanda cruzou com o de Rafael algumas vezes, e ele, de maneira quase involuntária, se viu intrigado por aquela mulher que parecia tão diferente de tudo que ele conhecia. O que começou como uma troca tímida de olhares logo evoluiu para conversas leves e sem pretensões. Rafael, com seu jeito simples e direto, acabou por se sentir à vontade com Fernanda. Ela, por sua vez, parecia intrigada com a simplicidade e honestidade que Rafael transmitia. Nos dias que se seguiram, os dois começaram a se ver com mais frequência. Primeiro, eram saídas casuais, sem compromisso. Fernanda parecia gostar da companhia de Rafael, ainda que viesse de um mundo diferente. Ela apreciava como ele falava sobre a vida com uma naturalidade que ela raramente encontrava nas pessoas ao seu redor. Para Rafael, o interesse por Fernanda foi crescendo aos poucos. Ele, que nunca havia se deixado envolver por relacionamentos amorosos profundos, começou a perceber que sentia falta de Fernanda nos dias em que não havia. As conversas, antes casuais, tornaram-se mais longas e pessoais. Fernanda compartilhava seus sonhos e suas ambições, muitas das quais envolviam conforto material e uma vida de luxo. Rafael, embora consciente das diferenças, acreditava que o sentimento entre eles poderia superar qualquer obstáculo. Mas a realidade era que, enquanto Rafael via Fernanda como uma possibilidade de futuro, sua família não compartilhava do mesmo entusiasmo. Desde o primeiro momento em que Rafael apresentou Fernanda aos pais, eles sentiram que algo não estava certo. Fernanda era simpática, mas havia algo em seu comportamento que incomodava a mãe de Rafael. Ela percebia que Fernanda não compartilhava dos mesmos valores que sempre haviam sido tão importantes para a família.
Fernanda falava muito sobre viagens, jantares caros e eventos sociais, enquanto para eles, o essencial era estar junto, independentemente das posses. O pai de Rafael, sempre mais silencioso e observador, também demonstrava sua inquietação de forma mais sutil. Cuidado, filho, ele disse em uma das poucas vezes que se manifestou sobre o relacionamento. Às vezes, as coisas nem sempre são o que parecem. Olhe bem no que ela valoriza. Rafael, no entanto, estava apaixonado. Ele acreditava que Fernando o amava pelo que ele era, e não pelo que ele possuía. Mesmo assim, as dúvidas plantadas por sua família começaram a incomodá-lo. No entanto, Rafael decidiu seguir em frente, convencido de que o amor superaria as diferenças. A relação se aprofundou, e o que parecia ser apenas uma atração inicial foi se transformando em um namoro sério. Rafael, sempre cauteloso com suas decisões, viu em Fernanda a chance de construir a vida ao lado de alguém que ele amava. Embora ela fosse diferente de tudo que ele conhecia, Rafael acreditava que o amor entre eles seria suficiente para sustentar um relacionamento duradouro. Com o tempo, o relacionamento entre Rafael e Fernanda se aprofundou ainda mais. Rafael, sempre cauteloso em suas decisões, sentia que estava pronto para dar o próximo passo. Apesar das diferenças que Fernanda trazia à sua vida, ele acreditava que o amor deles era o suficiente para superar qualquer obstáculo. Os sorrisos e as promessas de Fernanda preenchiam o coração de Rafael de esperança. Ele sabia que ela vinha de um mundo diferente, mas ainda assim estava decidido a seguir em frente. Um dia, em um jantar cuidadosamente planejado, Rafael decidiu que aquele seria o momento. Em um restaurante elegante, à luz de velas, o ambiente parecia perfeito. Rafael estava visivelmente nervoso, tentando esconder o tremor nas mãos enquanto conversava com Fernanda. Ela, sempre confiante, não percebia a inquietação dele, falando sobre uma nova viagem que queria fazer. Finalmente, após algumas taças de vinho, Rafael respirou fundo, tirou uma pequena caixa do bolso e, com um sorriso tímido, disse: Fernanda, eu sei que nossa jornada juntos tem sido cheia de surpresas, mas eu acredito no que estamos construindo. Eu nunca imaginei que encontraria alguém como você, que mudaria minha vida de uma forma tão significativa. Então, quero perguntar, você aceita casar comigo? Fernanda olhou para Rafael por alguns segundos, claramente surpresa, e depois sorriu. Claro que sim, Rafael, ela disse, com um brilho nos olhos. Eu sabia que este dia chegaria. Ela aceitou o anel com elegância e alegria, e os dois comemoraram um momento que, para Rafael, parecia ser o início de um futuro promissor. Nos dias que se seguiram, o casal mergulhou nos preparativos para o casamento. Fernanda assumiu o controle de quase todas as decisões, desde o local da cerimônia até os detalhes da festa. Para ela, o evento tinha que ser perfeito, cheio de luxo e sofisticação. Rafael, por outro lado, se contentava em vê-la feliz, embora algumas de suas escolhas causassem estranheza em sua família. Será que precisa ser tão extravagante? Perguntou sua mãe em uma conversa. Isso não parece o Rafael que eu conheço. Rafael apenas sorriu e respondeu: Mãe, eu só quero que ela seja feliz. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Porém, semanas antes do grande dia, a vida de Rafael sofreu um golpe inesperado. A empresa onde ele trabalhava, seu sustento por tantos anos, começou a passar por dificuldades financeiras. Os rumores de que ela poderia fechar chegaram aos ouvidos dos funcionários, mas Rafael, otimista como sempre, acreditava que as coisas se resolveriam. Um dia, no entanto, o pior aconteceu. Durante uma reunião com a diretoria, foi anunciado que a empresa fecharia suas portas. Todos os funcionários, incluindo Rafael, seriam demitidos. A notícia abalou Rafael profundamente. Não era apenas o emprego que ele estava perdendo, mas a estabilidade que ele sempre prezou. A ideia de começar a vida de casado sem uma fonte de renda o deixava inquieto, mas ele sabia que, com sua experiência, encontraria outra oportunidade. Ao chegar em casa naquela noite, ele sentou com Fernanda no sofá e contou a ela sobre o que havia acontecido. Ele esperava palavras de apoio, talvez um abraço ou alguma expressão de compreensão, mas a reação de Fernanda foi bem diferente do que ele imaginava. Você perdeu o emprego? Fernanda disse, com um tom de surpresa, mas sem disfarçar o incômodo. Rafael, isso muda muita coisa. Como vamos manter tudo o que planejamos? O casamento, a lua de mel, a casa que queremos comprar. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo agora, justo antes do casamento.
Rafael, tentando manter a calma, respondeu: eu sei que é uma situação difícil, mas eu vou dar um jeito. Só preciso de um tempo para encontrar algo novo. A gente pode ajustar os planos temporariamente. Mas ajustar como? Fernanda rebateu, claramente incomodada. Eu não estava esperando ter que fazer sacrifícios. Você sabe o quanto conforto é importante para mim. E agora, sem emprego, você vai querer que eu abra mão de tudo que sonhei? As palavras de Fernanda ecoaram na cabeça de Rafael. Ele sabia que ela dava valor a uma vida confortável, mas nunca havia percebido quanto isso afetava. A frieza e o cálculo em suas palavras o deixaram perplexo. Nos dias que se seguiram, Fernanda se tornou mais distante. Ela continuava com os preparativos do casamento, mas o brilho nos olhos quando falava sobre o futuro havia desaparecido. Rafael tentava ignorar a mudança, dizendo a si mesmo que era apenas o estresse do momento. No fundo, porém, uma sensação desconfortável começou a crescer dentro dele. Com a aproximação do dia do casamento, a tensão entre os dois só aumentava. Rafael, ainda sem um novo emprego, sentia o peso da responsabilidade se acumulando sobre seus ombros. Ele não queria decepcionar Fernanda, mas também não podia ignorar o fato de que a mulher com quem ele estava prestes a se casar parecia mais preocupada com o status e conforto do que com o relacionamento em si. Mesmo assim, Rafael continuou em frente, acreditando que as coisas poderiam melhorar com o tempo. Na manhã do casamento, Rafael acordou cedo. O sol ainda nem havia nascido, mas ele já estava de pé, caminhando pela pequena casa que logo deixaria. Olhou-se no espelho, ajeitou o cabelo e respirou fundo. É o grande dia, murmurou para si mesmo, tentando conter a ansiedade que crescia em seu peito. Lá fora, tudo já estava em movimento. Os preparativos finais para a cerimônia estavam sendo feitos, e em poucas horas, ele estaria esperando Fernanda no altar, pronto para começar o que ele acreditava ser o resto de sua vida ao lado dela. Mas, no fundo de seu coração, uma sombra de dúvida começou a se formar. Rafael sabia que algo estava diferente, mas ele ainda não sabia exatamente o que isso significaria para ele naquele dia. Rafael, ainda envolto em uma mistura de ansiedade e esperança, se preparava para um dos momentos mais importantes de sua vida. Ele olhava-se no espelho, ajustando a gravata com mãos trêmulas. O terno bem passado, o corte de cabelo impecável, tudo parecia em ordem, mas por dentro, o turbilhão de pensamentos o deixava inquieto. Sua família estava lá desde cedo, ajudando nos preparativos finais. Sua mãe, com um sorriso encorajador, aproximou-se e lhe deu um abraço. Vai dar tudo certo, filho, ela disse com carinho. Você está fazendo a coisa certa. Apesar das palavras reconfortantes, algo dentro de Rafael ainda parecia deslocado. Ele sentia uma tensão no ar, uma inquietude que não conseguia explicar. Mas, naquele momento, escolheu ignorar o desconforto e focar no que estava prestes a acontecer. Quando chegou à igreja, o ambiente estava deslumbrante. Flores decoravam o altar, e os bancos estavam cheios de amigos e familiares. Rafael, em pé no altar, olhava para cada detalhe, tentando manter a calma. Ele trocou sorrisos com alguns amigos, e, em silêncio, repetia para si mesmo que aquele seria o início de uma nova fase. O som suave da música preenchia o ar, e o murmúrio dos convidados trazia uma expectativa palpável. Então, as portas da igreja se abriram. Todos os olhares se voltaram para Fernanda, que estava deslumbrante em seu vestido branco, caminhando pelo corredor. Rafael sentiu o coração acelerar. Lá estava ela, caminhando em sua direção, com passos lentos e elegantes. Mas algo nos olhos dela parecia diferente. O sorriso que ele esperava não estava lá, e o brilho nos olhos que antes encantava parecia apagado. Enquanto Fernanda se aproximava, Rafael sentia a distância emocional entre eles aumentar, mesmo que fisicamente estivessem a poucos metros um do outro. Ela finalmente chegou ao altar, mas, ao invés de sorrir para Rafael e pegar sua mão, Fernanda parou por um breve momento, olhou para ele com uma expressão indecifrável e, em seguida, puxou algo de dentro do buquê. Rafael, disse Fernanda, sua voz trêmula, entregando-lhe um pequeno pedaço de papel dobrado. Eu sinto muito. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela virou as costas e, num movimento rápido e inesperado, saiu correndo pelo corredor da igreja, em direção à porta. O murmúrio dos convidados se transformou em um silêncio perplexo. Rafael ficou congelado, olhando para o papel em sua mão, sem entender o que acabara de acontecer.
O choque o imobilizou por alguns segundos, até que, de repente, ele recuperou os sentidos e correu atrás dela. Quando chegou à porta da igreja e olhou para fora, Fernanda já havia desaparecido. Ele ouviu o som distante de um carro acelerando e, ao olhar na direção, viu um carro de luxo virando a esquina, rápido demais para ser alcançado. Rafael ficou parado na entrada da igreja, o papel ainda em sua mão, sem conseguir acreditar no que havia acabado de acontecer. Com um coração acelerado, ele desdobrou lentamente o papel. A cada linha que lia, a realidade o atingia com a força de um vendaval. A carta era curta, mais devastadora. Rafael, eu sinto muito por fazer isso, mas não posso continuar com esse casamento. Eu pensei que pudesse. Pensei que o amor que sinto por você seria suficiente, mas depois que você perdeu o emprego, percebi que não consigo viver a vida simples que você pode me oferecer agora. Eu não posso abandonar o conforto e o luxo que sempre quis. Encontrei alguém que pode me dar isso, alguém que já tem o que eu preciso. Sinto muito, de verdade, mas preciso seguir o que acredito ser o melhor para mim. Fernanda. As palavras dançavam na mente de Rafael, enquanto ele lutava para processar o que acabara de ler. Ela o abandonou. No altar. Ela escolheu outra pessoa. Alguém que pudesse lhe oferecer a vida de luxo que ele não poderia mais proporcionar. O peso da traição o esmagava. Rafael ficou ali parado, olhando para o vazio, tentando entender onde tudo havia desmoronado. O amor que ele sentia por Fernanda agora se misturava com uma profunda dor e desilusão. A família de Rafael, vendo a situação de longe, logo veio ao seu encontro. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, tentou confortá-lo, abraçando-o com força. Eu estou tão triste por você, meu filho, disse ela, a voz embargada. Seu pai, mais contido, colocou a mão no ombro de Rafael e disse calmamente, você vai superar isso, filho. Você é forte. Apesar do apoio incondicional de sua família, Rafael sentia-se completamente perdido. O sentimento de rejeição, a vergonha diante dos convidados e, acima de tudo, a devastação emocional de ter sido trocado por outra pessoa, por algo tão material e superficial, era algo que ele não sabia como enfrentar. Ele agradeceu aos familiares e amigos que se aproximaram para oferecer palavras de consolo, mas no fundo, tudo o que ele queria era ficar sozinho. Rafael caminhou lentamente até o carro que havia preparado para sair com Fernanda depois do casamento. Sentou-se no banco de trás, olhando para o vazio, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Seus pensamentos corriam em círculos. Por quê? Por que Fernanda fez isso? A dor no peito era esmagadora. Ele queria respostas, mas no fundo, sabia que não havia uma explicação que pudesse curar o vazio que agora o consumia. Naquela tarde, Rafael voltou para casa. O dia que deveria ter sido mais feliz de sua vida se transformou em seu pior pesadelo. Ele estava emocionalmente arrasado, o coração quebrado em 1000 pedaços. Enquanto caminhava pela sala, sentiu-se afundando ainda mais no abismo de suas próprias emoções. Tudo o que ele queria naquele momento era se isolar do mundo, se distanciar de todos e tentar entender como recomeçar depois de um abandono tão cruel. Algum tempo se passou desde aquele fatídico dia em que Rafael foi abandonado no altar. Os primeiros meses depois do ocorrido foram os mais difíceis de sua vida. Rafael se isolou, evitando contato com amigos e até com a própria família. Passava dias recluso, tentando processar o que havia acontecido, lutando contra a dor e o sentimento de traição. Mas, como o tempo sempre faz, as feridas começaram a cicatrizar, ainda que lentamente. Rafael, aos poucos, voltou a se levantar e tentar reconstruir a vida que havia desmoronado tão repentinamente. Um dia, enquanto estava em casa, recebeu a visita de um advogado, alguém que ele não reconhecia. Senhor Rafael, disse o advogado ao bater a porta. Rafael assentiu, surpreso. Meu nome é Marcelo. Sou o advogado responsável pela herança de seu avô. Estou aqui para tratar de alguns assuntos que, acredito, irão lhe interessar. Rafael ficou em choque. Ele mal conhecia os detalhes da vida de seu avô nos últimos anos. Durante sua infância, no entanto, o relacionamento com seu avô fora muito próximo. O velho Roberto era um homem de poucas palavras, mas de muitos ensinamentos. Ele vivia em uma pequena fazenda nas montanhas, longe do agito da cidade. Rafael passava boa parte das férias de verão lá, aprendendo lições sobre a vida. Seu avô sempre foi uma figura sólida em sua vida, alguém com quem ele poderia contar, mesmo que a distância tivesse aumentado com o tempo.
Lembrava-se dos passeios pelos campos, das histórias contadas e dos conselhos simples, mais profundos. O mundo muda, Rafael, o avô costumava dizer. Mas nunca esqueça quem você é. As coisas materiais vêm e vão, mas o caráter é o que te define. Rafael sentia saudade daqueles tempos, mas nunca imaginou que seu avô, homem aparentemente simples, tivesse acumulado qualquer tipo de fortuna. Agora, diante do advogado, Rafael viu algo que o surpreendeu profundamente. Seu avô havia deixado para ele uma herança considerável, uma quantia que o transformava, de uma hora para outra, em um homem rico. Marcelo explicou todos os detalhes. Seu avô, Roberto, era um homem muito prudente. Ele sempre soube administrar bem seus negócios e fez investimentos inteligentes ao longo dos anos. E ele sempre acreditou que você era o único que entenderia o verdadeiro valor do que ele acumulou. Rafael ficou sem palavras. A vida parecia ter dado uma reviravolta. Tudo que ele havia perdido, todo o sofrimento causado pela traição de Fernanda e pela perda de seu emprego, agora parecia insignificante diante dessa nova realidade. Embora o dinheiro não apagasse o passado, ele deu a Rafael a chance de reconstruir sua vida de uma maneira completamente nova. Os anos passaram, e Rafael aproveitou essa nova fase de sua vida para se reerguer. Ele investiu em negócios que realmente o interessavam, viajou para lugares que nunca havia imaginado conhecer e, mais importante, aprendeu a valorizar as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. A fortuna de seu avô lhe proporcionou muitas oportunidades, mas Rafael nunca esqueceu das lições de humildade e honestidade que haviam sido passadas a ele. Ele se tornou um homem bem-sucedido, mas permaneceu fiel aos seus princípios, aqueles que seu avô havia plantado em seu coração desde criança. Em meio a essa nova vida, Rafael acabou conhecendo alguém especial, uma mulher chamada Vanessa. Diferente de Fernanda, Vanessa era uma pessoa de coração puro, que se interessava pelo que realmente importava, o caráter de Rafael e o amor genuíno que eles compartilhavam. Vanessa trouxe de volta o brilho que Rafael havia perdido, e com ela, ele finalmente sentiu que poderia ser feliz novamente. No entanto, a vida ainda tinha uma última surpresa guardada. Alguns anos depois, quando Rafael já estava completamente refeito emocionalmente vivendo em plena felicidade com Vanessa, ele recebeu uma visita inesperada. Era Fernanda. Ela estava visivelmente diferente, com uma expressão de cansaço e arrependimento que Rafael nunca imaginou ver em seu rosto. Rafael, disse ela, com a voz frágil e hesitante. Eu não sei por onde começar. Eu cometi um erro terrível. Quando te deixei, achei que estava fazendo a escolha certa para a minha vida, mas estava errada. A vida que eu achava que teria ao lado daquele homem não aconteceu. Ele me deixou logo depois que fugimos. Eu fiquei sozinha, sem nada. Eu queria pedir perdão. Não sei o que estava pensando naquela época. Rafael olhou em silêncio, absorvendo as palavras que ela dizia. Fernanda continuou, com lágrimas nos olhos. Eu fui uma tola. Achei que o dinheiro fosse a resposta para tudo. Agora vejo o quanto estava errada. Por favor, me perdoe. Eu queria voltar. Eu sei que errei, mas queria uma segunda chance. Rafael permaneceu calmo, diferente do homem emocionalmente destruído de alguns anos atrás. Ele havia superado o passado, e a presença de Fernanda naquele momento não o abalava como antes. Depois de um breve silêncio, ele respondeu, com uma voz firme, mais gentil, Fernanda, eu lamento muito que você tenha passado por tudo isso. Mas aquela vida que tínhamos já não existe mais. Eu segui em frente. Aprendi muito com o que aconteceu e agradeço por você ter vindo pedir perdão. Mas não posso voltar. Eu encontrei alguém que realmente me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Estou feliz agora e não quero reviver o passado. As palavras de Rafael foram como um golpe para Fernanda, que abaixou a cabeça em silêncio. Ela sabia que não havia mais volta, que sua chance com Rafael havia sido destruída no momento em que ela o abandonou no altar. Sem mais o que dizer, Fernanda se despediu e partiu, desaparecendo da vida de Rafael, dessa vez, para sempre. Rafael, por outro lado, voltou para sua casa, onde Vanessa o esperava. Ele havia construído uma nova vida, uma vida baseada no amor verdadeiro. Ele sabia que, apesar de todos os desafios, o futuro seria brilhante ao lado de alguém que realmente o valorizava pelo que ele era, e não pelo que poderia oferecer.
Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!